Sabe aqueles momentos na vida em que seguir a verdade parece colocar a gente na contramão de todo mundo? É uma realidade meio dura, desconfortável, mas absolutamente essencial de se entender. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar fundo no tema quando muitos desistem. Vamos entender o que realmente acontece quando a maioria recua e por que, nos momentos mais difíceis, algumas convicções permanecem inabaláveis enquanto outras simplesmente desaparecem. Para entender a mecânica profunda por trás da verdadeira perseverança, vamos focar totalmente nos conceitos extraídos da nossa fonte de estudo de hoje. Em João capítulo 6, acontece algo impressionante. Muitos seguidores simplesmente largam tudo e vão embora porque os ensinamentos eram duros demais para os seus desejos imediatos. A multidão queria milagres, pão, benefícios fáceis, mas recuou na hora em que foi exigida uma rendição absoluta. E é exatamente aí que uma pergunta cortante é feita aos 12 discípulos mais próximos. Acaso também quereis retirar-vos? É aquele momento de crise total, que separa o que é só conveniência da convicção de verdade. Para entender toda essa dinâmica, nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos rápidos. Primeiro, o abandono em João 6. Segundo, a diferença entre fé temporária e verdadeira. Depois, o amparo da providência. O quarto ponto é a perseverança dos santos. E, por fim, a aplicação prática para a nossa vida. Vamos lá. Ponto 1. O abandono em João 6. Quando a multidão decide simplesmente desistir. Estabelecendo o cenário histórico daquele momento, a gente vê um padrão que se repete há séculos. A forma como compreendemos quem é Deus muda absolutamente tudo no dia a dia. Pensa bem, se a visão que se tem é de um Deus que é apenas útil, projetado para resolver problemas imediatos, a lealdade só vai durar enquanto o caminho for fácil. Mas quando a realidade exige renúncia, uma fé construída puramente sobre a utilidade evapora num piscar de olhos. E a nossa fonte aponta uma observação genial do reformador João Calvino sobre esse evento. Ele nota que a pergunta desafiadora feita aos discípulos não era para afastá-los. Pelo contrário, o objetivo era obrigá-los a olhar para dentro, a confrontar a realidade dos seus próprios corações. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. Fé temporária versus fé verdadeira. É a prova de fogo do coração. A gente precisa ir além do que os olhos veem e diagnosticar por que alguns desistem e outros suportam. O contraste aqui é gigante. De um lado, temos a fé por conveniência, que foge no primeiro sinal de dificuldade, simplesmente porque os afetos desordenados nunca foram tratados de verdade. O Evangelho exige submissão, e isso afugenta quem só quer vantagens. Do outro lado, temos a fé por convicção. Ela não nasce porque as circunstâncias estão favoráveis, mas é gerada pela própria ação transformadora de Deus. Ela se sustenta na pessoa e na obra de Cristo, mesmo que manter a fidelidade signifique enfrentar uma tremenda solidão. Sabe essa fé temporária? Ela se apoia no conforto, no que é popular, é totalmente superficial, dando uma falsa sensação de segurança enquanto o mar está calmo. Em contrapartida, a fé autêntica não dá um passo atrás quando a palavra bate de frente com os desejos desordenados. A verdadeira devoção obriga a gente a encarar as próprias falhas e a se ancorar na verdade, e não na aprovação da maioria que muda de ideia a toda hora. Entrando agora no nosso terceiro ponto, o amparo da providência, o Deus que sempre está presente. Diante de tanta fragilidade humana, onde é que a gente se apoia? A perseverança não depende da força de vontade de quem caminha, que, vamos ser sinceros, é bem constante. A fé genuína permanece porque foi produzida pelo próprio Deus. Ela é preservada nos momentos de solidão e garantida por uma graça sustentadora inabalável. O texto é claríssimo ao demonstrar que não é um ambiente externo que mantém a convicção acesa, mas sim uma fonte eterna. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o reino nunca foi e nunca será sustentado pela opinião da maioria. A sustentação vem da fidelidade de um remanescente cuidadosamente protegido. Olha só que promessa forte! A vontade divina é não perder absolutamente nenhum daqueles que lhe foram dados. Essa é a garantia principal, a nossa âncora contra o desespero quando o cenário lá fora parece totalmente adverso e solitário. O que nos traz ao quarto ponto da nossa análise: a perseverança dos santos, guardados por Deus. Porque não se trata apenas de dar o primeiro passo, né? Trata-se da garantia de chegar ao destino final. Isso começa com o confronto dos nossos afetos bagunçados, passa por uma vida de renúncia e submissão contínuas e resulta em uma permanência firme. Afinal, a verdade não deixa de ser verdade só porque muita gente virou as costas para ela. A perseverança envolve uma firmeza contínua, uma vida que suporta as pressões externas, sabendo exatamente de quem depende para continuar caminhando.
Para quem sente o peso das inconstâncias da vida, existe uma realidade inegociável descrita nestas palavras: as ovelhas ouvem a voz do pastor e jamais perecerão. Não existe força no universo capaz de separar os escolhidos desse cuidado profundo. A permanência não acontece pela nossa própria força, mas pela força inabalável da mão que nos segura. É essa mão soberana que garante que o rebanho não se dissipe no meio da tempestade. E, finalmente, o nosso quinto e último ponto: aplicação para a vida, como viver pela fé genuína. Como a gente traduz tudo isso para as escolhas do dia a dia? A primeira grande lição é um alerta muito sério para a nossa rotina. Buscar popularidade e aprovação é construir em cima da areia, uma fundação incrivelmente frágil. A opinião das massas oscila brutalmente. Quem exalta hoje, abandona amanhã. Edificar princípios em cima de aceitação pública é pedir para o castelo desmoronar. O Cristo apresentado no texto é, literalmente, a única base que não se abala. A segunda aplicação pede muito introspecção e honestidade. É momento de fazer aquela checagem de coração. O caminho está sendo trilhado por mera conveniência ou por convicção profunda? Porque quando a verdade custa popularidade, conforto ou recursos, é exatamente nesse crisol que a integridade é testada. A verdadeira devoção aparece de fato quando tudo mais falha e o terreno cede. E a nossa terceira aplicação aponta para a ferramenta essencial de manutenção. Ninguém sobrevive nadando contra a correnteza do mundo com base em emoções esporádicas ou empolgação temporária. É preciso ter uma visão profunda e contínua nas Escrituras para ancorar a mente com firmeza. Quando tudo em volta convida à desistência, o conhecimento sólido da verdade é o que fornece o vigor necessário para dar o próximo passo. A gente encerra com aquela resposta resoluta que ecoou do pequeno grupo que decidiu ficar. Senhor, para quem iremos? Permanecer não significa que a jornada seja isenta de dor ou que as dúvidas nunca batam à porta. A verdadeira perseverança nasce da certeza absoluta de que simplesmente não existe vida fora dessa verdade. Quando o teste supremo chegar e a multidão recuar, qual vai ser a verdadeira âncora que sustentará a direção? Muito obrigado por acompanharem essa análise e que este conhecimento ilumine de forma profunda os próximos passos da jornada.